Vou mostrar para vocês aqui, estão baixando as aulas. Eu vou colocar ou na Hotmart ou na Eduz. Eu ainda não decidi com qual plataforma eu vou trabalhar agora, mas eu tô vendo direitinho isso para poder jogar é um mini curso na realidade. É para ser um workshop, uma oficina, só que eu precisei separar em módulos para ficar mais fácil. Separei em aulas curtas para ficar mais fácil, porque nem todo mundo tem tempo para assistir uma aula de 3 horas, né? 2 horas, 3 horas, sinto muito. Mas enfim, o que eu estava pensando com relação a isso que eu anotei em 28 de maio foi que durante o dia, todos os dias, todos os meses, nós trabalhamos muito no escritório com relação a diversos processos. Mas nós, advogados, temos uma grande dificuldade de vir aqui, abrir um vídeo, abrir a câmera, colocar a nossa cara a tapa e falar um pouco sobre o andamento do nosso escritório, o nosso dia a dia, a nossa produção de conteúdo. Por quê? Porque nós não produzimos, sendo que estamos trabalhando com diversos processos, várias coisas. Então seria interessante você abrir aqui a câmera, gravar um conteúdo interessante para o YouTube, que possa ajudar alguém, ou ali para o Instagram mesmo, que possa ajudar alguém. Eu pensei, por que não, hoje que eu estou gravando esse conteúdo, que é do mini curso, por que não falar um pouco sobre isso? Porque o nosso dia a dia ele é tão corrido e às vezes a gente grava bobeira. Às vezes grava o nosso prato no restaurante, às vezes grava a gente saindo pra rua, a gente indo pro shopping, várias coisas. Mas por que não o nosso conteúdo do escritório? Porque, querendo ou não, pode ajudar alguém. A questão de produção de conteúdo, nem todo advogado tem esse dom de vir aqui, falar e tudo mais, mas tem o dom de falar numa sustentação oral. Tem o dom de falar com um colega advogado, tem o dom de arguir uma defesa dentro de uma audiência. Mas para estar exposto diante das câmeras, tem essa vergonha, tem esse receio, tem preconceito, porque eu já vi advogado mais velho com preconceito nesse sentido, chamar o outro de blogueirinho. Então, gente, a questão é, grave, se eu posso ajudar vocês, grave durante o seu dia no escritório. Comece com 2 coisas por dia, 2 coisas que sejam importantes. Às vezes você abrir um processo, aí fala, nossa, esse é um direito que meu cliente gostaria de saber. Então grava isso, fala sobre isso, traz um vídeo rápido. Eu inclusive vou postar outro vídeo, eu vou gravar outro vídeo agorinha, que é sobre uma reportagem de direito do consumidor que eu assisti ontem e eu achei um absurdo a forma como a vendedora foi tratada. Porque nós temos que parar de normalizar tratar as pessoas que nos prestam serviço mal. Gente, não existe isso. As pessoas estão nos prestando serviço, estão trabalhando para o nosso bem-estar e a gente acha normal maltratar as pessoas. O repórter chegou e maltratou a moça. E eu fiquei assim, indignada, tanto é que eu vou gravar, porque isso não se faz. Isso não se faz. Então, seja quem for, advogado de empresa, tem que ensinar o proprietário da empresa, o sócio da empresa, a receber a reportagem. Nós temos que aprender a falar, a arguir de modo que a gente não maltrate o outro, que a gente escute, ter uma escutativa. Qual que é o problema das pessoas que já chega a reportagem e a pessoa não quer ser gravada? Não, gente, tem uma decisão do STF sobre essa gravação, ela é permitida, então receba as pessoas da melhor forma possível. Se eu puder ensinar lá no meu Insta, eu vou ensinar a forma como devem se comportar. E o advogado idem, se comporte de boa forma. Seja receptivo, seja uma pessoa agradável
com quem as pessoas possam conversar. Por mais que sejamos implacáveis dentro de uma sala de audiência ou com uma pessoa que está vilipendiando direitos do nosso cliente, nós não devemos ser implacáveis no trato com os demais. Enfim, mas isso é para outro vídeo, enfim. Então, vamos voltar para a questão que eu falei do nosso escritório, produção de conteúdo para o nosso escritório bombar. Enfim, é porque eu fiquei revoltada. E nisso, sigam esse canal que a gente vai falar sobre N coisas e de vez em quando vocês vão ver eu revoltada com alguma coisa e vou falar muito sobre isso. Mas enfim, a nossa produção de conteúdo tem que se basear a isso. O seu dia a dia no escritório ou no home office, seja como for, eu trabalho em home office, vocês sabem disso, é uma questão de você precisa produzir conteúdo, ele precisa se tornar uma prioridade na sua vida, porque isso vai fazer o seu escritório crescer. Então você precisa vir e gravar pelo menos, no mínimo, 2 coisas que você esteja fazendo no dia. Por exemplo, eu hoje estou dando aula, aí eu aproveitei para estar gravando aqui para o canal. Então, também tenho uma questão de diligências para fazer em Minas Gerais. Então, eu também vou falar sobre isso aqui no canal. São coisas que eu tenho para fazer hoje. Passamos vários perrengues, eu poderia vir aqui falar para vocês, já seria conteúdo. Olha, nós temos o maior perrengue para trabalhar em Minas Gerais, para conseguir localizar os documentos que a gente precisa, para adquirir a cidadania portuguesa e italiana dos nossos clientes. Nós temos dificuldade de ter acesso às paróquias, às certidões em cartórios. Nós passamos por dificuldades para encontrar diligentes, advogados diligentes que saibam trabalhar dessa forma. Tá vendo? São várias coisas que eu poderia trazer para vocês. Então eu duvido muito que você não tenha nada no seu dia a dia. Nada de conteúdo que você possa produzir. Tem, sinceramente tem. Não tem como você falar assim, nossa, não tem nada de interessante no meu dia. Lógico que tem. Grava seu dia, grava seu escritório, grava a reforma que está fazendo, que está pintando, as cadeiras, grava a tela do teu computador. Olha, eu, por exemplo, sou totalmente analógica, eu sou a pessoa do papel, então eu preciso de agenda, eu preciso de tudo. E é interessante estar gravando sobre isso, falando sobre isso, porque somos diferentes. E mesmo sendo essa pessoa do papel, eu ainda sou uma pessoa que eu consigo vir aqui gravar. Nem sempre foi assim, mas eu tenho essa forma desinibida de vir e conversar com vocês. Se você é uma pessoa, um advogado que seja, um profissional liberal, psicólogo, tudo, que tenha essa facilidade de falar com as câmeras, começa a produzir conteúdo. O seu dia é interessante. Tudo no seu dia é interessante. E eu vou ficar por aqui, meus amores, que eu só decidi falar isso, eu nem ia falar mais nada, porque eu estou revoltada com aquela outra questão, né, dos nossos colegas. Mas enfim, vou ficar por aqui. Um beijo, me siga nesse canal e principalmente lá, você sabe aonde? Lá no @Franciele Tomás, Franciele com 2 L's, Y, Tomás com Z. Me siga lá, vocês vão ser muito bem-vindos. E façam pergunta, amores, eu gosto de pergunta, eu gosto de responder. Beijos!